Vamos nos preparando para esta live de hoje. Sejam bem-vindos. Desejamos conversar com você sobre a advocacia criminal na prática. Que maravilha, muito obrigado colegas que estão chegando, já estão mandando um coração para mim. Transmito também um coração bem grande a todos vocês, sejam bem-vindos. Não resta dúvida que, apesar dos meus cabelos brancos, o coração vem aqui em cima, viu, pessoal? É como se fosse fazer o tribunal do júri. Não seria o primeiro. Não importa para nós se é o primeiro ou não, sempre quando vou para o tribunal do júri, apesar de ter inúmeros tribunais de júris, o coração bate mais forte. Posso te garantir que aqui também está batendo mais forte. Agradeço a todos, Felipe, José, Carlos, não consegui localizar o outro colega. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela presença. Só peço uma coisa a você, não faça, quem for fazer pergunta, não faça pergunta difícil para mim, já estou velhinho. Combinado, pessoal? Maria Pereira, seja bem-vinda. Muito obrigado. Posso fazer uma brincadeira com você? O coração, quem manda coração para mim, o coração feminino, ele vem de uma outra forma. O coração que o homem manda, pode mandar também, não tem problema nenhum, mas ele é diferente. É um coração de amizade, e o coração feminino ele é mais recheado de afetividade, embora o homem também tenha afetividade. Todos vocês moram no nosso coração, com absoluta certeza. André, tudo bem, André? Sejam bem-vindos. Maria Aparecida. Nós estamos aqui enrolando um pouquinho para o pessoal começar a chegar e também ter aqui o suporte do Caio com as perguntas que você poderá fazer para nós. Nós desejamos hoje fazer uma live diferente, ou seja, uma live em que você poderá fazer pergunta para mim e eu possa, sabendo respondê-la, eu vou responder sim, com certeza. Mas se não souber responder, tenha certeza que serei humilde bastante para estudar e dar a resposta depois. Numa próxima live ou de uma outra forma, nós vamos tirar as nossas dúvidas. Quero colocar a você que não é só você que tem dúvida, não, eu também tenho dúvidas, e este estudo faz com que eu tenha condições de sanar as minhas dúvidas, fazer com que a minha mente trabalhe, funcione. E ela funcionando, com certeza as minhas dúvidas são sanadas também. Hoje nós vamos falar sobre a advocacia criminal na prática. Tenho a felicidade de estar aí já no mundo jurídico há alguns anos. Só não posso dizer quantos anos, porque os cabelos brancos já nos condena, ou seja, já diz o quanto, né? Mas vamos tocando.
Jorge, seja bem-vindo, Jorge, Sérgio, André, o Fortunato, Ortiz, Tizoc, Sérgio, não, Coelho, muito obrigado pelos parabéns. Eu quero que vocês nos explorem hoje, hein? O Caio está aqui ao nosso lado para passar as perguntas para nós, e quero que vocês façam perguntas e iremos tocar esta live como se nós estivéssemos conversando pessoalmente. Isto é possível, dada a tecnologia, né? Então, queremos interagir desta forma, um pouco diferente das lives que tenhamos feito anteriormente, e nós possamos tirar as nossas dúvidas. Já pode começar, já passando o conteúdo aí. Vamos começar a trabalhar? Eu tenho para comigo, no curso destes anos todos, é que o advogado, o defensor, antes de dizer tudo isto, eu quero dizer que me parece que tem um colega que está nos acompanhando. Ele foi escrivão e é nosso amigo já há mais de 20 anos. E como escrivão, ele brigava muito comigo, não sei porquê. Ele era do parte lá do Estado, ele fazia parte do Estado, e nunca ele fez, embora meu amigo, muito amigo, ele nunca fez atendendo os meus pedidos, colocando ali no inquérito policial de que o meu cliente era inocente. Nunca fiz isso. Mas era a função dele, podia fazer mesmo, não é? Então, quero dizer a todos que, como defensor, como advogado, não briga com sua fonte. Não briga com sua fonte. A sua fonte deva ser sempre preservada, respeitada, como respeito todos os policiais, seja eles de civis ou policiais militares que estão na frente do Estado, no Estado que tem a obrigação de agir. E estava dizendo a você que, como eu estou aí nesta estrada há alguns anos, como os meus cabelos já nos demonstram, né? Nos condena a isto, ou seja, mostra que nós já temos esta estrada longa. Já que temos a estrada longa, eu gostaria de dizer a você o seguinte: na minha concepção, o que trouxe para mim de trabalho, de estudo, de percepção, é que o advogado, o defensor, ele olha o processo criminal de fora para dentro. E o Estado, o promotor, ele vê o processo de dentro para fora. Como vou te explicar este olhar, esta ótica da defesa? A defesa observa, a defesa olha o processo legal, criminal, de dentro para fora, ou seja, do processo feito, do processo instaurado, e não olha o processo da normatividade para o processo, e ao contrário, ele vê o processo, observa o processo de fora para dentro, ou seja, não observando que o processo ele tenha que ser
normatizado primeiro para a defesa, ou seja, pela defesa, não para a defesa. Para a defesa, sim, mas pela defesa. A defesa não tem esta obrigatoriedade de olhar o processo, de ter esta ótica, de ver o processo da norma, do direito e de todo o procedimento processual e do Código Penal, ou seja, da prova material. Quem tem este dever, esta obrigação de formar o processo, de ver a ótica do processo de dentro da normatização para fora, é o Estado. Quem tem a obrigação de agir. Houve sim um fato, houve um crime contra a vida, o Estado tem a obrigação de fazer a apuração, tem que tomar a providência para que vá buscar a identificação da vítima e também a identificação do autor dos fatos, para que instaure-se um processo judicial. E neste processo judicial, o acusado ser processado e levado a ser eventualmente culpado, se culpado, condenado, julgado pelo tribunal do júri e condenado, se culpado. E como eu disse, o defensor observa, tem a ótica de sua visão de dentro, ou seja, de fora para dentro do processo. Então ele não se preocupa e não tem a necessidade de se preocupar com a formação do processo, com a tipicidade. Quem tem essa obrigação de fazer a tipicidade é o Estado e não o defensor. Por que eu estou trazendo isso para você? Porque eu tenho a grande preocupação. Hoje nós temos, como ontem, nós temos uma vertente de nossos colegas em especiais, os colegas mais novos, eles têm buscado a advocacia defensiva, a advocacia investigativa. E como eu sempre disse que eu sou adepto a não ter provas, eu sou antiprovas. Eu entendo que se no processo não tiver provas, tem que absolver. Então eu não tenho, como defensor, obrigação de provar que o meu cliente é inocente. Quem tem a obrigação de provar que o seu cliente não é inocente é o Estado. Então, qual é o caminho que eu tomo para justificar ou para demonstrar que não tenho a necessidade de fazer provas? Eu utilizo das provas incriminadoras, que também são provas de defesa, porque não posso deixar de dizer que elas não sejam provas de defesa, porque elas têm a conotação acusatória, mas de forma em que demonstra a defesa do Estado e a defesa da vítima. Então ela é prova de defesa. Então não vamos nos enganar que é só prova incriminadora, só prova de acusação. Já que é prova de defesa também, no aspecto incriminador, vamos observá-la. Vamos observar se a legalidade dessa prova, vamos observar a construção desta prova, vamos observar o que esta prova pode nos trazer de benefício para constituir a tese de defesa. Antes de mais nada, porque a prova ali no processo, como eu disse, da nossa ótica de visão, que é de fora para dentro, aquela prova já está legalizada. Porque eu tenho como defensor de constituir prova de alguma forma para legalizar a prova.
Como e a afirmativa que eu faço de que a prova é legalizada, quem faz parte vem como um órgão para fazer o princípio, para caracterizar e instituir o complemento judicial do princípio do contraditório. É a acusação? O titular da ação penal? Lógico que não. Quem é o titular da ação penal não vai fazer o princípio de contradição alguma. Quem faz o princípio do contraditório é a defesa. Se a defesa tem o dever de fazer o princípio do contraditório, não estará aí concordando, absolutamente concordando, com todo o conjunto probatório e o conjunto probatório incriminador que já está legalizado, que é aqueles indícios que são colhidos na fase extrajudiciária, que são no inquérito policial, que são indícios probatórios que servem para fazer e instituir a denúncia, da denúncia formar a ação penal. Neste caminho, neste decorrer, neste caminho, está aí caracterizado que o Estado, o Ministério Público, o veja da ótica de dentro para fora, ou seja, de dentro do código da norma penal, da norma processual penal, formando o processo legal, e por isso que eu digo que o Estado, a ótica de observância do Estado é de dentro para fora e nós é de fora para dentro. Ele constrói e nós buscamos a verificar se esta prova ela é pertinente, ela é uma prova que realmente vai fazer com que o acusado possa ser levado ao tribunal do júri, que realmente o acusado estaria aí. Todo procedimento processual estaria aí demonstrando a culpabilidade dele, e esta culpabilidade se demonstrando, se estaria aí o Estado demonstrando esta culpabilidade, em de que formalidade está sendo utilizada. Então, a defesa observa este conjunto de procedimento processual, esta verdade processual, pela sua ótica, de fora para dentro do processo, e não de dentro do processo para fora. O que a defesa há de fazer? É buscar de dentro para fora o que está lá dentro e trazer para fora e construir o princípio do contraditório e a sua tese de defesa. E tudo isso que eu estou falando está nas garantias constitucionais, no artigo 5º da Constituição. Está tudo bem formado, o processo legal contra o processo legal de crimes contra a vida, em que vai levar que a defesa tenha a observância da não necessidade de argumentar a prova incriminadora. É muito comum, colegas, muito comum, nós advogados, nós defensores, gastarmos os nossos neurônios, a nossa defesa, para argumentar 1, 2, 3, 10 laudas, informando ao juízo que o acusado praticou o ato assim, 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 assim. Vem repetir o que o Ministério Público fez. Isso é desnecessário. Isso já está lá. Porque nós não observemos que a defesa há de subtrair dali a essência
do núcleo, aquele objetivo, aquela seiva que vai desmontar a prova incriminadora, ou pelo menos fazer com que ela balance e não seja tão cruel da forma colocada. Por quê? Por que eu digo isto? Porque a prova trazida para o processo, formada pela acusação, ela constitui uma verdade processual. E esta verdade processual leva o acusado a ser condenado. E nunca, com todo respeito, nunca, na busca da verdade real. Não. Aí nós somos honestos, honestíssimos. Não, também não. Porque aí começa a aparecer o outro lado. Qual é o outro lado que eu estou dizendo também não é honesto? Porque nós, como defensores, vamos contrabalancear este conjunto de provas incriminadoras. E aí nasce a defesa, nasce através da defesa, a verdade de defesa. Ou seja, a verdade processual e uma verdade de defesa. A defesa nunca, ao meu ver, pode criar álibis, admitir que criou álibi, que criou fantasia. Não deixar nunca que o promotor, lá no tribunal do júri, aos olhos dos jurados, diga aos jurados com passividade de que você criou álibis. Não, pelo contrário. Se há uma verdade processual incriminadora, existe uma verdade de defesa. O acusado, através da colaboração dele ou não, porque o acusado também pode não concordar com a defesa e confessar, ou seja, ele não vai colaborar com a tese de defesa. O ideal seria que ele colaborasse com a tese de defesa. Mas qual é a obrigação da defesa? É adaptar-se à declaração, o interrogatório do acusado, observar todo o conjunto de prova incriminadora e fazer e construir a tese de defesa. Então vai ter a tese do acusado, a verdade real que ficou lá atrás, antes de ser, esta verdade real ficou entre o acusado e vítima, daí começou a nascer, naquela fase administrativa, policial, os indícios probatórios, que começa a observar, nascer a verdade processual. E aonde nasce a verdade da defesa? Com o princípio do contraditório. Então, nascendo a verdade de defesa com o princípio do contraditório. E este princípio do contraditório, ele, observando todo o procedimento legal, não vamos fazer coisa errada. Pelo contrário, nós vamos construir a tese de defesa em cima do que a acusação apresenta. A defesa é pertinente diante do conjunto probatório incriminador que é apresentado pela acusação. Caros colegas, eu acredito tenha falado um pouco com vocês sobre o nosso posicionamento. Agora quero ouvi-los, ou quero ter as perguntas para que nós possamos discuti-las. O que você pode nos colocar, nos posicionarmos com relação a este pensamento de que o defensor
observa o processo criminal de fora para dentro e não de dentro para fora. Ou seja, ele observa o processo instituído e não forma o processo, não faz parte da criação do processo, não colabora com esta criação do processo, mesmo porque se você colaborar com a criação do processo, você está criando prova, aonde você depois vai ter que ter uma luta para desprovar o que você fez de prova. Então, seria aí, com todo respeito, um absurdo. Mas, é o que eu disse agora há pouco, nós temos que tomar muito cuidado em não argumentar a prova incriminadora, repeti-la. Por quê? Porque basta a acusação fazê-la. Cabe o nosso dever observar se a acusação está indo no caminho correto de apenas e somente com o objetivo de não fazer justiça e sim de condenar. Aí é que entra a defesa. A defesa vai demonstrar as falhas, vai demonstrar que houve os equívocos nos agravantes, no posicionamento da produção de provas. E a defesa é muito útil. Aliás, sem defesa não pode fazer julgamentos. Nós já sabemos disso, isso é coisa comum. Mas e o papel do defensor? Papel da defesa. Este é o que me preocupa. É colaborar com a acusação? Ou é tirar daquele conjunto de prova da acusação para construir a sua tese de defesa? Com a colaboração do acusado ou com a colaboração dos depoimentos das testemunhas, com a colaboração do laudo pericial, todas, na grande maioria, estas provas, sejam elas materiais ou provas orais, provas documentais, normalmente elas são provas contra o acusado, contra a defesa. Mas se você observar, se você for um observador, um estudioso desta matéria, na busca da precisão, da construção da tese de defesa, você vai observar que ali tem muitos elementos que você não vai buscar e não precisa buscar lá fora. Por exemplo, é muito comum o promotor dizer assim: quem alega tem que provar, o artigo 156 do CPP, quem alega tem que provar. A defesa alegou que o cliente dela é inocente, estava em legítima defesa, mas ele não fez prova da legítima defesa, ele não fez prova da inocência. Mas e se você, defensor, fez prova na desconstrução da prova incriminadora? Você demonstrou que quem não demonstrou que o acusado não estava em legítima defesa foi o Estado. É aí que é o nosso papel. O Estado não fez prova o suficiente, não conseguiu demonstrar a culpabilidade plena do cliente. Aonde a defesa chega a esta conclusão ou a este caminho? Pela ampla defesa. A ampla defesa vai fazer você analisar todo o conjunto de provas existente no processo.
Tá, mas você tem algo a mais, que é a pluralidade de defesa. Você vai além. Você vai buscar além daquele conjunto de provas que você já tem. Então, nós temos um caminho enorme para trilharmos, para nós navegarmos, um mar enorme para navegarmos, sem precisar e ter a necessidade de ficar argumentando prova incriminadora. Para relembrar que o acusado teria ido na casa da vítima a tal hora, ou saído de lá, ou o fato aconteceu a tal hora. Ou seja, aquilo, todo o procedimento em que o Ministério Público já teria praticado, já teria narrado nas suas declarações, na denúncia, em outras peças processuais, e nós não temos essa necessidade de repeti-las. Pelo contrário, vamos aproveitar esse tempo que temos para observar o que nos interessa saindo dali. Vamos lá com as perguntas. Tem alguma pergunta, Caio, que já fizeram para nós? Vamos. E agradeço a todos. Neste intervalinho, até que o Caio não verifica as perguntas para nós, eu gostaria de dizer a você que, aos nossos colegas, que estamos concluindo um grupo de membros, que é um grupo de assinatura, um grupo fechado, onde temos lá os conteúdos, apresentamos, mostramos e temos conteúdos de aulas práticas, de aulas que disponibilizamos, e também disponibilizei o nosso livro neste grupo, neste grupo de área de membros. Se os colegas desejarem conhecer, pelo menos, por favor, entre em contato conosco ou entre no nosso site jurivaldiner.adv.br e vamos interagir. E agradeço a você que está nos acompanhando e possa conhecer mais do nosso trabalho e também confia no nosso trabalho. Quero aqui também de público agradecer muito. Colegas, vocês não imaginam o quanto isto é gratificante para um velhinho que expõe, um velhinho que não só expõe as suas ideias, mas expõe a sua essência. E temos retornos. Eu tive retorno de colegas que nos disseram, mas coisa extremamente maravilhosa para nós, extremamente gratificante. Disseram que utilizaram dos nossos trabalhos para embasar a sua defesa, utilizou do nosso trabalho, dos nossos pareceres, para se complementarem as suas defesas. Isto é extremamente gratificante para nós. Não queremos só elogios, queremos que nós crescemos. Queremos que, se eventualmente tenhamos algo que o colega não concorde, de fato positivo, nós possamos juntos crescer, tirar esta dúvida, tirar a minha dúvida, tirar a sua dúvida. O que é importante, colegas, é que o Estado dá aos seus membros todo o apoio para que ele seja um excepcional profissional, para que ele vá a campo, quando lá a campo, em debater com a defesa, ele está preparado. E você também deva estar preparado,
Às vezes eu entendo que não estou preparado, mas debate-se ferozmente ou não, mas sempre com a essência de você utilizar a sua inteligência. Utilizar a inteligência para sobrepor toda a adversidade que se tem no seu trabalho. Durante a defesa, em sempre pensar que eu não estou fazendo algo para mim, estou fazendo algo para atender o interesse do acusado. O acusado ali pode ser nosso cliente pagando honorários e ou dativo, em que o juiz vá nomeá-lo para fazer atender o Poder Judiciário, o que é também para nós extremamente gratificante, é que nós possamos estarmos preparados para defender os descamisados, ou seja, os humildes, os pobres, como os elitizados. Por que não? Imaginem, quantos, com todo respeito, quantos juízes, promotores, delegados, nós já defendemos. Não são tantos, mas aqueles que se envolveram no homicídio, os que se envolveram no homicídio, nos deram o voto de confiança para defendê-los. Então, entendemos que para defendê-los, que são pessoas que se deixou ou se viu numa condição em que não foi possível se livrar daquele ato, mas são pessoas que têm conhecimento como você, como eu, conhecimento jurídico. E daí? Para defendê-los, é mais fácil do que defender os descamisados? Não, pelo contrário. Entendo que para defendê-los são pessoas que, como demonstra conhecimento jurídico, você tem que saber algo que vá sobrepor o que eles conhecem e entendem e acham que na sua condição sabe defendê-los. Não sabe. Pelo contrário. Não tem esta percepção de autodefesa. Aí cabe a você estar preparado para fazer a defesa desta pessoa em que se envolve no homicídio, se envolve num crime. E também gostaria de fazer com que você estivesse preparado. Por isso aqui estamos, por isso eu estou te cobrando, que faça a pergunta para nós. Vamos conversar, vamos tirar as nossas dúvidas. Um detalhe, já que você ainda não fez pergunta, e quando eu fizer, Caio, dá um alô para mim, aí eu corto aqui para responder. É muito comum nós, como defensores, percebermos que nós estamos e somos legalistas, atendemos ao dispositivo legal. Sim, é verdade. Mas para que eu preciso ser legalista se já tem o Estado que legaliza todo o conjunto probatório? Eu não vou deslegalizar, óbvio. Eu vou cumprir a lei, eu vou cumprir a determinação legal, fazendo a defesa de acordo com as normas legais. Então eu também estou dentro da legalidade, mas eu não preciso criar circunstância, prova de natureza incriminadora para legalizá-la.
Por exemplo, é muito comum nós cometermos alguns equívocos em não concordarmos com a prova incriminadora, mas contra-argumentá-la, informando que o nosso cliente, ou seja, o acusado, não teria matado a vítima daquela forma. Matado a vítima pelas costas. Uma vez em que o disparo pegou nas costas, mas foi pelas costas ou foi nas costas? Isto é um exemplo, chula. Quantos disparos você deu, pergunta-se para a testemunha ou pergunta-se para o acusado? Quantos disparos você deu na vítima? Isso é uma coisa que já está lá. Não alerta, não demonstra, não deixa, não precisa avivar estas notícias, essas informações, essa prova, para que os jurados ouçam. Ah, mas eu preciso fazer perguntas. Para quê? Se você tem um conjunto de provas para você explorar, para que você correr o risco de você constituir prova contra você, ou seja, contra a defesa? Então nós temos que nos alertarmos, temos que observarmos que fatos desta natureza nós temos que evitar que isto ocorra. Tá? Não, pode ir, né? Pode? Parece que estou tendo aqui um probleminha com o vídeo, se está parando, se está cortando. Por gentileza. Não vai ter perguntas, tá? Pode ir aí e encerrar. Quanto tempo? Não, pode ir, né? 10 minutos. Colegas, eu estou triste. Vocês não fizeram perguntas para mim. Quiseram me poupar, é isto? Hein? Façam perguntas, por favor. Eu quero tentar saber se sei alguma coisa, além do que nós estamos conversando. Então, por favor, se puderem fazer pergunta, façam. Teve um comentário, o rapaz falou, geralmente o delegado acaba com a reputação do acusado. Colega, tem o nome do colega que falou isso ou não? Tem. Will Meyer. Will Meyer. Você disse aqui, fez a pergunta, que a autoridade policial acaba com a reputação do acusado. Vamos analisar. Ele está certo no papel dele de fazer isto? Não deveria. Deveria respeitar. Mas se você analisar que ele ali é um arbitrário, é um policial, tem, talvez nem todos, mas a mente voltada de que, com todo respeito, bandido tem que morrer, isso é barbaridade. Mas ele está fazendo o papel dele. Se você vai lá, vai acompanhar o inquérito policial, vai acompanhar a construção dessa prova, eu peço só o seguinte: você, como defensor, tem a postura de defensor, tem a postura de advogado. A sua postura prevalecerá. Se na sua frente, tentar humilhar, doutor, vamos cumprir a lei? Ou o senhor vai constar o que o senhor está fazendo contra esta pessoa, não importa o que aconteceu? O senhor vai constar no papel? Ou agora não é mais papel, no computador?
Não, ele não vai fazer isso, mas ele vai ficar sem graça. O que eu quero dizer que você brigar para perder a razão, não vai levar a nada. Você vai mudar este conceito de que a autoridade policial vai querer menosprezar, acabar com a reputação do acusado, uma vez em que levamos em consideração, não poderia fazê-lo, mas levamos em consideração, em que acabou de acontecer um fato de um homicídio de determinada repercussão, ou de repugnância. Todos vão para o local tensos, nervosos, que vão encontrar, o que não vão encontrar, e se encontrou lá toda a vítima toda espedaçada, ou vítima querida, e aí, enfim. O que deveria fazer o Estado? Apurar de forma retilínea, ilibada, consciente, com o seu comportamento de forma ilibada, sem que demonstrasse o lado perverso do próprio Estado. Aqui não estou falando da autoridade policial, estou falando do Estado, porque ali a autoridade policial está representando o Estado. A autoridade policial, seja lá quem for, da polícia, ou seja, daquela fase administrativa, vai fazer as peças indiciárias. Aí eu te respondo, por que estas peças indiciárias não são qualificadas como provas absolutas no processo? Elas só servirão para constituir elementos para fazer embasar a denúncia. Elas são provas, indícios de provas, mas não são consideradas como provas processuais. Eu já respondi uma ocasião em que, quando o Ministério Público não consegue construí-las ou fazer com que estas provas processuais, esses indícios de provas, se tornem devidamente comprovadas em juízo, aí vai para o Tribunal do Júri, e lá no Tribunal do Júri utiliza-se desses indícios de provas como se provas fossem absolutas. Mas tem um detalhe: quando elas não os serve para o seu objetivo, para incriminar e condenar, eles abandonam. Então o delegado não está, ao meu ver, certo. Não é certo de forma legal, pela lei. Não está certo. Mas vamos deixar de lado. Vamos buscar uma outra coisa que a defesa tem lá no Tribunal do Júri: a ampla e pluralidade, em especial a pluralidade de defesa, que reporta-se a um aspecto moral, uma elevação moral. Então, se começar a sair daqui, desta fase processual, ou seja, desta fase instrutória, administrativa, com esta conotação, este observar de prova, de indícios de prova, com este elevado senso moral, equilibrado, sem parcialidade, sem forçação de barra, seria muito melhor. O grande problema, olha o que eu vou te falar, o grande problema não precisa que você esteja lá, não precisa, presente,
assinando ou não assinando, na fase policial. Se você observar depois, pelo processo, pelo decorrer da prova processual, da verdade processual, meu caro, você consegue subtrair, você consegue atirar desta fase, de todo esse arcabouço de indícios probatórios, como foi que aconteceu lá, se o acusado teve ou não, foi ou não humilhado lá. Você pensa que isso não aparece nas palavras colocadas pelas autoridades? Se você pega uma pessoa extremamente analfabeta, você, quando observa este conjunto de provas, você vai observar as palavras que sequer ela sabe ou ouviu um dia ali, narrada, como se fosse dela. Como pode? Percebeu? Ah, mas doutor, narra sim, com percussiência, narra com imparcialidade. É assim que o Estado haveria de fazer. Por que inclusive nessa live de hoje com você, eu disse que nós temos a verdade processual, e esta verdade processual condena, porque ela nasce aí. Ela nasce nesta condição de humilhação do próprio acusado. Aí tem um outro detalhe. Chega lá na frente, não é nada disto. O acusado é absolvido. Como é que fica a consciência desta pessoa lá atrás, que fez tamanha maldade, simplesmente para dizer: olha, eu fiz o inquérito foi para frente, o inquérito serviu para fazer a denúncia e um processo. Que alegria, não é? Que desserviço social e pessoal, se podemos fazer algo muito melhor. Eu não sei se eu te respondi a sua pergunta, mas eu tenho alguma outra pergunta, Caio, para nós? Caros amigos, acho que estamos chegando no final, porque aqui está me dando um sinalzinho que eu preciso parar de falar, né? Convido a todos vocês para uma próxima live, mas façam perguntas para nós. Se gostaram do nosso trabalho, busquem, por favor, ter um contato conosco. Vamos aproximar esta amizade, esta boa amizade. A boa amizade, com absoluta certeza, faz bem para a alma. Peço a todos vocês, consulte o nosso site, tenham conhecimento do nosso trabalho. É para mim muito honroso. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos nós.